Opa, boa tarde a todos e a todas. Agradecemos a presença de vocês aqui, seja fisicamente no auditório ou virtualmente pelo Zoom. Meu nome é Gabriel Barbosa, eu sou aluno de doutorado do Departamento de Informática da PUC-Rio e hoje eu vou ser o mediador dessa mesa aqui, cujo tópico é do analógico ao digital. Nessa mesa, vamos discutir a relação entre esses dois domínios, o domínio analógico do mundo real, até representações digitais, e os processos de transformação que nos fazem levar coisas reais e representá-las digitalmente. Na nossa discussão, vamos procurar aproveitar as diferentes perspectivas dos professores, temos a professora Edgar, do Departamento de Filosofia, a professora Simone, do Departamento de Informática, e o professor Bruno, também do Departamento de Informática, mas de áreas diferentes. Como gostaríamos de priorizar as discussões, o formato dessa mesa vai ser um pouco diferente das outras. Vamos começar com algumas considerações iniciais mais rápidas, mas nós seguiremos com uma discussão e debate, um conjunto de perguntas que nós estabelecemos aqui como grupo. E durante esse processo de discussão, encorajamos que vocês participem, levantando perguntas e fazendo colocações em um grande debate. Então, deixa eu começar apresentando os nossos palestrantes. Primeiro, nós temos o professor Edgar, que é graduado em Engenharia Química pela UERJ, em 1981, com mestrado e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde hoje atua como professor e pesquisador associado. Coordenou o curso de graduação em Filosofia entre setembro de 2013 e março de 2020, e desde então exerce o cargo de diretor do departamento. Tem experiência na área de filosofia contemporânea, especialmente em problemas éticos, políticos e pedagógicos, vinculados à atual hegemonia tecnológica e seus efeitos ambientais. Fortemente convencido da necessidade de formar professores de filosofia para lidar com as demandas da área técnica, tem se dedicado ao estudo da retórica com intenções político-pedagógicas. Esse trabalho resultou em sua publicação mais recente, o livro O Esquecimento de uma Arte, Retórica, Educação e Filosofia no século XXI. Ainda no esforço de formação de professores, coordenou e colaborou com diferentes iniciativas educacionais, além de assessorar o MEC na elaboração das duas primeiras versões do documento de Ciências Humanas da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC. Então, professor, lhe convido a fazer suas considerações iniciais. Bom dia a todos e todas. Agradeço a presença e o interesse. Eu dizer que eu sou engenheiro químico de primeira formação. Eu tenho a honra de ter um colega daquela época e presente a essa ocasião, né? Também, como ele disse, a gente optou por um formato mais dialógico, né? E eu vou fazer uma apresentação que não dura mais do que 15 minutos. São 17 slides que eu vou passar. Enfim, eu gostaria de saber, o Marcelo vai colocar aí, né? Gostaria de saber se vocês enxergam, né? E, sobretudo, se tem conforto com essa mancha de texto aí, né? Prometo a vocês que não haverá manchas de texto muito menores do que essa. Você vê daí, Cadu? Você vê bem? Tá? Então, perguntei a um jovem, nós vamos discutir a diferença entre analógico e digital, né? Perguntei a um jovem qual é a primeira coisa que lhe vinha à mente ao ver a comparação analógico versus digital. Ao que ele me respondeu de pronto: relógios. Para minha surpresa, ele não pensava em ponteiros e dígitos, mas em engrenagens e circuitos integrados. De fato, hoje se fala muito da diferença entre analógico e digital, especialmente no campo dos instrumentos de medição, no qual estão incluídos os relógios, das telecomunicações, né? Você entra no YouTube, está cheio de sinais digitais, sinais analógicos, inclusive representados em gráficos. Produção de imagem, né? Basta comparar o mimeógrafo com as reproduções digitais, que a gente conhece mais de perto hoje, e a computação em geral, né? Isso eu vou deixar para o Bruno e para a Simone. A simples naturalização ou trivialização dessa distinção parece, não obstante, indevida, sobretudo pelos seus implícitos e pelas consequências concretas e profundas daquilo que também, precisamente, chamamos de digitalização do mundo. Claro, assim como se dava com o conceito de tempo, no dizer de Santo Agostinho, das Confissões,
Compreende-se o sentido dessa distinção desde que ninguém pergunte nada, né? Desde que ninguém problematize, né? Eu sei o que é o tempo, a minha vida corre no calendário, no relógio, mas se alguém me perguntar o que é o tempo, eu estou mal, né? E com o analógico e digital corre-se esse mesmo risco. Todo mundo, obviamente, sabe o que é digital desde que ninguém pergunte, né? A ideia corrente e a princípio correta é de que analógico corresponde ao que é contínuo e digital ao que é discreto. Mas essa correção não nos dá informações mais essenciais sobre a dicotomia. Assim como dizer que Paulo veste uma camisa preta pode ser uma informação correta sobre Paulo, mas pouco nos diz sobre seu caráter ou sobre sua pessoa, né? Então, de fato, o analógico é o discreto, é o contínuo, e o digital é o discreto, mas a gente não vai muito longe com essa distinção. Pelo menos não fui à luz da bibliografia examinada. Muitas perguntas podem ser postas na esteira dessa correta e substancial correspondência, superficial correspondência. Selecionamos 10 que vão, inclusive, servir aí de combustível para a nossa conversa posterior. O que é que está em jogo nessa distinção? O que é que se valida ou recusa no outro modelo? Quando e em que âmbito essa dicotomia começou a ser usada e ter a importância que tem hoje? Trata-se, de fato, de uma dicotomia, melhor, de conceitos categorialmente distintos ou a zona de sobreposição entre eles? É necessário que o discreto seja ordenado para que se possa falar de digital, ou é possível chamar de digital um conjunto caótico de elementos discretos? E o princípio de ordenação? Poderia ele mesmo ser digital discreto ou precisaria ser analógico contínuo? Qual a importância da estatística na atual constituição e compreensão das representações digitais? Temos uma marcha certa e irreversível na direção da digitalização das nossas relações com o mundo, ou é possível pensar em algum outro movimento ou direção? Eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas, né? A gente é por hora, né? Caso se trate de uma marcha certa para a digitalização, quando e como ela começou? Tudo é digitalizável ou há coisas indigitalizáveis? Caso se aceite a ideia de uma realidade em sentido forte ou autônomo, assim como uma coisa em si kantiana, né? A sua melhor representação seria analógica ou digital? E melhor, em que sentido, né? Na impossibilidade de abordar um a um os 10 tópicos elencados, discutiremos mais livremente o conjunto. A aposta é que a distinção entre analógico e digital tem um substrato hermenêutico que precisa ser explicitado, ainda que também por questões de escopo, apenas algumas hipóteses possam ser aqui consideradas. Desculpem, essa eu acho que é a letra menor de todas, né? Não vai ter menor do que essa daí. Uma das imagens mais comuns quando se fala de digital é a da matriz de pontos ou pixels. Quanto maior o número de pixels por polegada quadrada, mais definida é a representação. Em tese, mais próxima da percepção do mundo circundante. Sim, apenas em tese, porque logo se torna possível falar de hiperrealidade e discutir, eu acho feio, né, o efetivo realismo das renderizações produzidas, seja em imagens estáticas, seja em movimento. Há, inclusive, quem diga que o que chamamos de contínuo ou analógico nada mais é do que uma densidade tal de pixels que torna impossível a percepção das descontinuidades. Cabe, não obstante, a pergunta: a correta combinação de pontos discretos poderia simular qualquer percepto, não apenas visual, mas auditivo, olfativo, gustativo, tátil? Outra linha de comparação entre analógico e digital diz respeito à reprodutibilidade. Analógico é, por definição, apenas similar, semelhante, análogo, nunca igual. Cópias exatas são possíveis apenas no âmbito digital. A cópia de um arquivo de computador não é apenas parecida com o original, mas idêntica, a menos, claro, que esteja corrompida. Tal diferença dá o que pensar. Uma explicação plausível é a de que a informação contida nesses arquivos é essencialmente constituída de abstrações
códigos ou relações simbólico-matemáticas. São, todavia, suportadas por um substrato material chamado de hardware, que, como tal, pode se corromper ou dar defeitos. Tirando essa chatice material e, claro, bugs de programação, o mundo digital emula o mundo platônico das ideias. Ainda mantendo Platão como referência, o mundo analógico permite apenas cópias imperfeitas ou aproximadas. A matéria, ou substrato sensível do mundo, é, de fato, um inferno do demiurgo, né? O demiurgo do Platão é o sujeito que pega as formas lá no mundo das ideias e converte em coisas concretas, né? E para isso tem que lidar com chatices como a hora, né? E essas instâncias aí aparentadas na matéria. A mesma plasticidade que dá sustentação mundana às formas lhes impõe limites, como se representasse uma alteridade radical a elas insubmissa, né? A essas formas. Mas Platão não é a única referência possível. Dependendo de como se olha, o problema hoje radicalizado pela distinção analógica e digital talvez tenha uma história bem mais antiga. Podemos pensar nos números de Pitágoras e na sua problemática relação com o seu substrato material. Ou no movimento heraclítico, governado pelo Logos, ou nos 4 elementos de Empédocles, atravessados pela amizade ou a discórdia. Eu prefiro amizade e discórdia do que amor e ódio. Ou dos átomos de Demócrito e Leucipo, partículas, por definição, indivisíveis, né, átomos, que se combinam e recombinam no vazio para formar tudo o que existe segundo relações necessárias. Ou ainda das noções aristotélicas de ato e potência, limitantes das combinações, recombinações e transformações do que quer que possa ser o seu substrato. Tudo isso para dizer que foram muitas as ontologias concebidas por filósofos e cientistas ainda hoje em busca de um modelo padrão ou teoria de tudo, sempre lidando com algum princípio de ordem responsável por haver cosmos, no singular ou no plural, e não apenas house. A ideia de certo não é seguir inventariando ontologias, mesmo que isso seja um exercício poderoso de reflexão e imaginação, a saber, se eficaz contra os clichês mais sofisticados. Para quem acha que tudo isso é bobagem, vale citar um dos pais da mecânica quântica, Werner Heisenberg, que recomendava ler os pré-socráticos a quem buscasse algo de realmente original. A principal razão para chamar a atenção para esse pluralismo ontológico é, contudo, a retomada da pergunta pelo que se escolhe ou recusa, esconde ou mostra, perde ou ganha num ou no outro modelo de mundo. É que o princípio de combinação e recombinação de unidades discretas precisa ser discutido em sua novidade contemporânea. Quanto mais não seja, porque temos que atuar como demiurgos administradores de uma espécie de segunda natureza. Carece de questionamento tanto o fascínio com a perfectibilidade digital, quanto a sua potência criativa e disruptiva, né? É muito impressionante assim, essa perfectibilidade, que mesmo quando a gente erra, as cópias são exatas, né? Não sei se vocês notaram esses cartazes aqui, que estão todos eles cortados errados, né? Iguaizinhos. Sai da máquina, né? É lugar já razoavelmente comum, por exemplo, que a fotografia digital não tem mais por que ser pensada como reprodução de imagens captadas opticamente, mais ainda à luz do advento das inteligências artificiais generativas. Acontece com a fotografia, talvez de maneira ainda mais radical, dada a facilidade de geração de imagens, o que outrora se deu com a pintura. Sem forçar demais a analogia, é cabível indicar que tipo de princípio poderia regular a miríade de possibilidades agora abertas, que está, inclusive, por trás das deepfakes e tudo isso, né? Não fosse o bastante grande o problema, o mesmo que se pode pensar para imagens compostas de pixels, se pode pensar para qualquer conjunto de elementos discretos, sendo muito diversas as camadas de códigos e associações estruturais que separam a interface com que lida o usuário do registro físico primário sobre
o qual, afinal, se sustenta. Talvez não seja óbvio, mas cada uma dessas camadas comporta a pergunta pela distinção entre digitalidade e analogicidade. Quanto mais não seja, porque cada vez mais o uso das representações disponibilizadas nas interfaces digitais reflui sobre a compreensão dos seus substratos. É verdade que, mais recentemente, os Large Language Models, né, os LLMs, roubaram a cena. Valem-se de grande poder computacional para processar sublimes massas de dados, polidos já segundo a lógica da armazenabilidade digital. Garimpam padrões associativos e os ordenam multivetorialmente, gerando estocasticamente significados que alimentam desde jantares familiares até pesquisas científicas sobre a estrutura da matéria, que, novamente, se alinharão em circuitos integrados e supercondutores que elevarão a capacidade computacional até não sabemos bem onde, né? Mais duas lâminas. Mas não foi apenas com os LLMs que passamos a nos valer das knowledge machines na produção contemporânea do conhecimento. Mesmo quando nos propomos a pensar criticamente sobre o nosso tempo, sobre nossas escolhas e destino, nos vemos ubiquamente às voltas com tecnologia. Ou não estamos aqui, nós, às voltas com sonorização, televisores, projetores, gravações e plataformas digitais, enfim, bases de dados e motores de busca. Resta saber como chamar a atenção para essa ubiquidade em meio à sua própria vigência, ou seja, de dentro dela, né? Resta saber como desnaturalizar distinções e segmentação de prioridades, como perguntar pelo sentido do que estamos todos querendo ou não querendo, mais simpáticos ou mais antipáticos, construindo, né? Problematizar a distinção entre as noções de analógico e digital é, enfim, a minha modesta contribuição para o profícuo debate desse colóquio, né? Passo, então, a bola para a gente continuar conversando. Muito obrigado, professor, por suas colocações iniciais. Vamos passar, então, para o professor Bruno Feijó. Professor Bruno Feijó é professor titular do Departamento de Informática do CPC da PUC-Rio, além de fundador e cientista-chefe do laboratório ICAD Vision Lab. Sua pesquisa interdisciplinar é pioneira no Brasil nas áreas de CAD, animação, efeitos especiais, entretenimento digital e games, com proposta para inovação e educação que vão desde o ensino médio até as instituições de pesquisa. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Só não estou vendo a Clarice, deve estar em casa, mas aqui estou o Recife. Ah, ali, então, o Recife é a minha vista da idade. E estamos, pois é real e analógico. Então, começamos umas discussões há algum tempo atrás, né, que a gente chamou de G5, né, que agora já está em G10, G20, o G5 está aqui, né? Então, isso me dá uma satisfação especial. Eu não preparei nada, não. Eu talvez seja o mais nerd do grupo aqui, né? Da minha própria história, de engenharia aeronáutica, porque eu queria trabalhar na NASA, então nada mais nerd na época, né? E terminei sendo capturado pela computação, né? E desde então eu sou absolutamente fascinado pela tecnologia, né? Mas hoje estou em uma postura absolutamente analógica. Eu não tenho slide, não quero falar muito e fico sempre esperando. As pessoas perguntam, mas já que eu sou médico, que história é essa de computação quântica? Eu não entendo, me explica, por favor, né? E essa questão do analógico e digital, né? Ele leva a reflexões, né? E também revela o quão despreparados estamos todos nós. Inclusive os nossos alunos, que não estão sendo preparados para essas novas ideias, né? Incluindo a computação. E eu acho que aqui é uma oportunidade de a gente trocar ideias, né? Desse espírito que começou, talvez assim, né? Misturando aí
as engenharias, as computações, as filosofias e tudo mais, né? Então, eu vou esperar ser provocado ou provocar você. Não tem mais. Eu faço, então, faço. Muito obrigado, professor, por suas colocações iniciais. Seguimos agora para a professora Simone Diniz Junqueira Barbosa. Ela é doutora em Ciência da Computação pelo Departamento de Informática da PUC-Rio, onde é professora associada. Pesquisadora 1B do CNPq, hoje atua nas áreas de interação humano-computador e visualização de informação. Seus interesses atuais envolvem design e modelagem de HC, Visual Analytics, Digital Storytelling e questões éticas em design de tecnologia, sempre visando aumentar a qualidade do uso de tecnologias digitais, utilizando técnicas e mecanismos de adaptação, analogias e inteligência artificial. Em 2019, Simone foi agraciada com o prêmio IFIT TC13 Pioneer Award e em 2020 com o prêmio Carreira de Destaque em HC da Comissão Especial de Interação Humano-Computador, a CII, da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. Simone co-coordena os laboratórios Ideias, que agora está junto do CERN, e ESAC. É autora do livro-texto Interação Humano-Computador de Experiência do Usuário, adotado por diversas universidades do país. Gabriel, boa tarde. É um prazer estar aqui com o G5 e nessa mesa, em particular, uma mesa toda de pequenininho, né? Bom, eu acho em inglês, exceto o título do agradecimento, mas vamos lá. Bom, quando a gente fala em analógico, né? Analógico a gente está muito associado à realidade, se é que existe tal coisa, por isso. Então, as coisas, os fenômenos físicos, fenômenos químicos, biológicos, a gente trata isso como fenômenos analógicos. Quando a gente começa a tentar representar isso no digital, a gente descobre que a gente tem tanto a parte física, por exemplo, ondas, quanto a parte digital, em que a gente tenta capturar em alguma representação, e aí eu me pergunto se uma folha de música, uma notação musical, é uma notação analógica ou é uma notação digital? É discreto ou é contínuo? É dado ou é instrução? Porque a gente começa a ver que no mundo digital isso tudo se mistura muito, né? As instruções e os dados são todos representados, em última instância, lá de uma forma binária. Então, existem vários níveis de abstração e existem codificações que alguém elabora arbitrariamente para dizer o que é dado, qual dado é aquele, o que é instrução, como é que aquela instrução pode ser executada. Então, a gente tem, quando a gente pensa, por exemplo, fotografia, né? Não combinei com a Edgar, mas é o exemplo que ele trouxe lá da foto. Né? Então, a gente tem uma foto analógica, né, tirada por uma câmera ótica, como é que ela é revelada? Né? Ela é revelada através de processos químicos e, como o próprio Edgar falou, a gente não consegue reproduzir com muita facilidade. Com relação ao discreto e contínuo, tem sempre uma polêmica, né? Se eu pego uma foto, você pode argumentar que é ali, que existe uma continuidade nos elementos que, enfim, representam aquela imagem. Então, se a gente pega atenção no filme, o que o filme é? Né? O filme é uma sequência de fotos, né? É uma sequência de fotos. E essa sequência, ela é enumerável, eu poderia dizer que ela é discreta. A continuidade do filme está o quê? Está na passagem sucessivas fotos em velocidade alta. Tá? Como é que a gente, quando passa para o mundo digital, o que a gente vai passar? Né? Vamos passar no texto. O texto é analógico ou é digital? Né? No texto a gente tem letras, né? Formando palavras, formando sentença, formando parágrafos, assim sucessivamente. O livro, entre aspas, que a gente chama de analógico, né, de papel, que a gente tem ali físico, ele é estruturado em capítulos, em seções. Essa estrutura é uma estrutura discreta.
Então, independentemente de ser digital ou não, codificada em bits, em bytes, etc., ela é discreta, existe uma estrutura por trás. Quando a gente codifica em bits e bytes, a gente tem esse tipo de coisa. Isso aqui é o equivalente a esse texto aqui. Como é que é feito esse equivalência? Alguém bolou uma codificação. Olha, um determinado conjunto, né, uma determinada sequência de bits está associada à letra A maiúscula. Outra determinada sequência de bits está associada à letra A minúscula. E aí, com essas tabelinhas, a gente vai e consegue representar textos no formato binário. E aí, dependendo do idioma, a gente tem codificações diferentes para certos caracteres. Para esses básicos, sem acentos, está tudo certo. Agora, quando eu começo a ter caracteres especiais, caracteres de outros idiomas, em outros alfabetos, a gente começa a ter não necessariamente uma convenção, não vale para todos. Né? Eu não estou aumentando os números para dar conta de outros idiomas. Eu vou reaproveitando os códigos, mapeando para outros idiomas. Então, na verdade, a gente tem, né, quem produz o código, quem faz o código, quem faz, como eu sou da área de interação do computador, eu vou falar quem é que é o designer desse código. Quem é o designer disso? E se você, ao fizer design de uma codificação qualquer no computador, não, de alguma maneira, entregar para quem vai consumir aquilo ali, esse mesmo código, nada é feito. A representação, ela não, você não consegue extrair conhecimento dali, significado dali, a gente significa assim. Né? E, bom, eu sou engenheira eletrônica, né, por formação, então eu sou quase tão nerd. A gente está aqui num painel de nerds repurpose, né? São nerds, sei lá, arrependidos, não sei como a gente diz isso. Né? Então, a gente tem que dizer os zeros e uns são traduzidos pelo passo corrente, e aí eu passo determinada diferença de voltagem a 1, determinada voltagem a 0. Os zeros e uns saem dali, então saem da parte, né, física também. Não é uma coisa natural, digamos assim, é um artefato. Né? E o que a gente faz com o mundo digital? Né? Algumas das coisas que a gente faz com a analógica, a gente representa e armazena dados. Então, voltando na história das fotos, né? Eu posso ter uma foto impressa numa revista, né? Dependendo do processo que você vai usar aquilo ali, como na televisão que tem diferentes pontinhos, cada pontinho de uma cor, e aí, por causa da configuração desses pontinhos, eu acabo vendo outras cores. Né? Numa revista, algum tempo atrás, era com vários pontinhos, né? Tanto que às vezes ele saía de registro e ficava aquela coisa um pouco, né, estranha, desfasada. Eu posso ter fotos em baixa resolução e alta resolução. O que define, né, baixa resolução e alta resolução? São os instrumentos que a gente utiliza para capturar essa informação e para armazenar essa informação. Então, hoje em dia, nós temos câmeras digitais sofisticadíssimas que eu não enxergo tão bem assim, eu não consigo ver a distinção de, sei lá, 12 megapixels para 18 megapixels, para mim, não faz diferença nenhuma. Talvez, se eu for fazer um pôster gigante, essa diferença apareça. Né? E o que acontece, então, é que se a gente pensar no número de bytes para eu codificar uma foto em baixa resolução, o número de bytes é menor do que uma foto de alta resolução. Então, em alguns casos, nesse caso em particular, a quantidade ela implica qualidade, maior qualidade. Então, maior quantidade de pontos que eu tenho representando, eu vou ter uma maior qualidade da imagem. Então, é uma coisa, às vezes, que a gente sempre separa, né, quantidade e qualidade, às vezes um está muito fortemente relacionado ao outro. E quando a gente entra em imagem, diagramas, né, para vocês verem diagramas, esses dois diagramas aqui, um foi feito em formato vetorial, o outro foi feito em formato raster. O que é o formato raster? Eu vi lá, para cada pixel, qual é a cor desse pixel. Então, pode ser transparente, pode ser preto, pode ser branco, no caso desse diagrama aqui. No outro, no da direita, o que eu vejo é uma imagem vetorial, parece igual nessa resolução. O que é imagem vetorial? Eu falo assim, olha, vai nessa posição, desenha uma linha daqui para cá. Agora, vai nessa posição, desenha agora para cá, para cá, para cá. Pronto, fechando então. Eu dou instruções. E essas instruções, elas são renderizadas, elas são desenhadas em tempo de execução. Se eu tentar ampliar muito, a gente vê mais claramente a diferença. Então, quando a gente faz zoom, né? Quando a gente tenta ampliar uma imagem que é rasterizada, eu começo a perder a resolução. Cada pontinho cresce, tem uma hora que eles ficam meio embaçados, né? Fica meio assim.
Já o vetorial, não, eu vou crescer por ali e vou falar, olha, vai dessa coordenada aqui, multiplicou a coordenada por 2, então, vai dessa coordenada para essa coordenada, e pronto, ele constrói para a perfeita imagem vetorizada. Então, aí a gente começa a ver que os dados por si só, né, quando a gente tem dados, por exemplo, os pontos ali na imagem, nem só os dados não são muito, como eu posso dizer, eles não conseguem transmitir muita coisa com muita fidelidade, com muita qualidade e muita flexibilidade. Agora, a gente tem dados em instruções. Instruções para você partir dos algoritmos, como a gente mencionou hoje. Com essa combinação de dados e instruções, a gente consegue muito mais. Né? Digitalmente, muito. Então, quando a gente vai para o analógico digital, a gente pensa, como é que a gente armazenava dados antes? Né? Alguém fez uma codificação também para eu armazenar um som numa fita, um vídeo numa fita. Talvez algumas pessoas aqui ainda se lembrem da briga de VHS com Betamax. Betamax tinha uma qualidade melhor, mas VHS tem um marketing melhor e foi ele que pensou como padrão. Então, a pessoa que projeta a solução, ela não necessariamente consegue emplacar aquela solução, mesmo que ela tenha uma qualidade. Mesmo que ela tenha uma qualidade. Né? A gente passou aqui para o DVT, que, como o Edgar mencionou, né? Assim, os dados digitais, o conteúdo digital, ele pode ser reproduzido sem perdas indefinidamente. Indefinidamente. Tá? E as instruções, elas podem rodar nos sistemas indefinidamente? Será? Né? Então, eu pego uma imagem assim, está ótima, ela vai ser uma imagem preservada para sempre. Ela é preservada porque ela é codificada de uma maneira que o resto dos tempos alguém consegue decodificar. Mas será que a gente consegue interpretar todo tipo de conteúdo no futuro? Quem não chegou agora, em algum momento, você deu uma mensagem tipo assim, olha, você está usando uma versão anterior, você está tentando abrir um arquivo, uma versão anterior, e aí você não pode, porque é uma entrada de segurança. Ou pior, eu tenho um arquivo que eu não consigo abrir porque eu não tenho mais o programa, e o programa não roda mais em lugar nenhum. Eu conheço pessoas que têm máquinas antigas, com sistemas operacionais antigos, para algum dia tentar recuperar os dados que foram codificados de uma forma que a gente hoje não tem acesso. Então, a questão do dado sozinho não adianta. O dado precisa vir com a chave de interpretação, que no mundo digital é codificada da mesma forma, né? Usando bits, bytes. Então, eu tenho uma instrução, para vender para ler direito. Eu tenho dados, então eu tenho os mesmos zeros e uns aqui. Tá? Ele pode representar 42, ele pode representar bi, depende de quê? Do interpretador dessa informação. O dado é o mesmo, quem interpreta é o outro. E mais do que isso, o dado pode ser uma instrução, por exemplo, soma, somadas número. A mesma representação pode significar coisas completamente diferentes. Por outro lado, representações diferentes podem ter uma interpretação humana equivalente. Então, aqui eu tenho o número 2, 42, e aqui eu tenho 42 entre aspas, que para a gente, sinceramente, 42 é 42. A gente não vai se preocupar se é string ou não. Isso é coisa do pessoal de aplicação. Né? Okay. Uma coisa é representar, né, e armazenar esses dados. A gente pode armazenar indefinidamente. Se a gente vai conseguir interpretar depois, a gente tem que tomar cuidado. Como é que a gente faz depois? O que a gente faz com isso? A gente não só representa e armazena para a gente comunica os dados. E aí o meio digital ajuda bastante. Eu posso comunicar a grandes distâncias, posso comunicar para muitas pessoas. Né? Como televisão, broadcast, a gente pode broadcast. Tá? O que acontece? Se a gente pega um modelo de comunicação de Shannon Weaver lá, bem, né, antigo, a gente tem a fonte de informação, o transmissor, o receptor, o destino, e tem o ruído. Tem uma fonte de ruído. E essa fonte de ruído faz bastante diferença, e faz diferença se eu estou no analógico ou no digital. Se eu estiver no analógico, na televisão analógica, não sei se vocês se lembram, a gente via, às vezes, quando tinha ruído, a gente via coisa meio tremidinha, às vezes via fantasminha, né? Jogo de futebol, tinha sempre fantasminha nos jogadores. E aí a gente vai para o digital, se tem um ruído no sinal, pode ser que não veja nada. Ele não consegue interpretar. Dependendo do ruído, a gente não vê nada. Então, não é assim, ver borrado, não vejo nada. Então, tem esse problema de comunicar. Mas, além disso, o que é mais importante para muita gente, principalmente, é como é que a gente conecta pessoas. E a gente conecta pessoas, claro, antigamente a gente conectava pessoas de forma síncrona, telefone, um a um. A gente ligava para uma pessoa, essa pessoa só conseguia atender, a gente só conseguia conexão se as pessoas estivessem desocupadas ali, perto do telefone, do telefone. Hoje em dia, a gente nem sabe mais o que é aquele pi, de ocupado, telefone ocupado, eu não consigo falar.
Aí inventaram o rádio da secretária eletrônica, né? E aí a pessoa podia deixar um recado, aí você ficava com o negócio ali, você rezava para acabar a fita da secretária eletrônica para ninguém mais poder deixar recado, né? Imagina esse e-mail agora. Mas, enfim, a comunicação síncrona, a gente hoje tem aqui, a gente está no Zoom, né? Com várias outras pessoas, talvez mais pessoas fora do que aqui. Isso é possível pela digitalização desses dados. A gente consegue transmitir de uma forma bastante eficiente. E tem a comunicação assíncrona, obviamente, que a gente tem. Antigamente a gente tinha cartas, bilhetes, hoje em dia a gente tem e-mail, redes sociais, né? Tudo aquilo de bom e de ruim. Agora, quando a gente pensa, né, o que esses dados estão, o que a gente está deixando de dados? O nosso comportamento gera dados, gera volumes enormes de dados. Eles são armazenados, e os algoritmos que processam esses dados, eles influenciam o nosso comportamento. Eles também moldam as nossas vidas. Qual é a capacidade de negociação que a gente tem, né? Qual é a capacidade de negociação que a gente tem sobre como os nossos dados vão ser usados? É uma coisa que surgiu no mundo digital, principalmente. Antigamente, quem sabia um pouco da nossa vida eram os porteiros. Você saía de casa e sabia para onde você ia, como você estava vestido. Você vai trabalhar, vou para a academia, fazer ginástica. Né? Tinha uma noção muito localizado. As pessoas que sabiam o que acontecia com você. Hoje em dia, você fala nas redes sociais, todo mundo. E uma vez que eu fui correio, eu estava com um relógio daqueles, e o meu irmão falou assim, esse seu relógio aí é um modelo diferente do meu, coloca lá, né? Deixa eu ver como é que ele compartilha. E aí eu, inocentemente, faz lá muitos anos, inocentemente eu compartilhei isso lá no Facebook. Cheguei aqui na rua, um aluno falou assim, professora, agora você disse que eu namoro. Porque eu liguei quando eu saí de casa e desliguei quando eu voltei. Eu já sei onde a senhora mora. Aí mostrou o projeto que eu fiz. Eu tinha GPS. Então, a gente, às vezes, não entende, não enxerga a consequência daquilo ali. Eu apaguei correndo, né? Mas, sim, ele já sabia o numerado. Só que vai tudo bem. Mais do que isso, né? Quem é que está usando essa informação? Então, o Facebook, muitos anos atrás, no ano de 2014, tem uma notícia, ele manipulou os timelines, os feeds, né? De 700 mil usuários. Para 300, não sei quantos de vocês conhecem essa história, para metade desses usuários, ele só deixou passar os posts felizes, alegres. E para outra metade, só deixou passar os feeds mais para baixo, mais depressivos, mais tristes. Em poucas semanas, as pessoas que recebiam os feeds mais tristes começaram a postar coisas mais tristes. As pessoas que recebiam os feeds mais alegres começaram a postar coisas mais alegres. O Facebook, junto com a universidade, manipulou as emoções de vários dos seus usuários. Eu me tremo de calafrios, pensando que talvez desses usuários que só recebiam posts tristes, alguns desses talvez fossem criminalmente depressivos. Tá? Né? E, então, o que a gente já mudou, né, no nosso comportamento? Então, tem pessoas que vivem para likes, tem pessoas que vivem nas redes sociais. A gente é instado pelos nossos empregadores, coloca nas redes sociais para a gente fazer mais barulho, porque é importante para ter visibilidade, porque o marketing. Eu me lembro, 10 anos atrás, sei lá, um colega meu falando assim, de outra instituição, nos Estados Unidos, falando assim, a gente já não está mais na época do publish or perish, a gente está na época do publish and promote. Eu falei, gente, não sei vender, não sei fazer isso. Eu não fui capacitada para isso, eu preciso que alguém me ensine, eu não sei fazer. Todo mundo tem redes sociais, eu tenho redes sociais. Antigamente, tinha aquele meme, né, apareceu num cartoon, né, na internet, ninguém sabe que é um cachorro. Isso em pouco tempo mudou, né? Como é que aquela história de que antes ninguém sabia que era um cachorro, que já estão até te oferecendo a minha ração preferida? Tá? Então, as coisas mudaram muito rapidamente. Muito rapidamente. Isso traz um poder, né? A gente está empoderando as pessoas, mas vamos lá, quais pessoas? E aí, em 2006, sei lá, a Microsoft colocou um chatbot na área que vai aprender com as pessoas, com os seres humanos. Pessoas. Eles tiveram que tirar em 24 horas, porque a TAI, aprendendo com os seres humanos, pessoas simpáticas, equilibradas, a TAI se tornou um chatbot racista, sexista, machista, pega todos os istas horrorosos que a gente conhece, e eles tiveram que lutar. Eu acho que a Microsoft perdeu uma oportunidade fantástica de falar assim, olha os perigos de inteligência artificial in the wild. Mas não, eles se recolheram, deu. Então, na verdade, quando a gente pensa, na verdade, muitas vezes a gente vê esses algoritmos todos empoderando muito mais as máquinas e as grandes corporações. Quando a gente pega aqui, o que significa para os criadores de conteúdo
você ter agora uma IA generativa, né? Gostaria de falar gerativa também, não sei o que traduzir como generativa, mas enfim, né? Uma IA generativa que pode, muito mais rápido, reproduzir ou gerar alguns conteúdos que são conteúdos, às vezes interessantes, mais ou menos interessantes, que eles podem, de fato, tirar emprego para as pessoas. Como é que eles aprenderam a fazer isso? Com o produto dessas pessoas. Quem é que faz esse copyright? Como é que fica isso? Então, tem questões que apareceram no mundo digital, porque antigamente você não conseguia treinar, não existia treinar, você podia copiar de alguém sem ser processado. Mas para você copiar, você ser humano, copiar de outros seres humanos, você tinha que estudar um monte de gente, ver, e não tinha esse volume. Né? O que a digitalização trouxe foi escala. A digitalização trouxe escala em níveis assustadores. E aí tem aquela parada, né, de que a mão que move o berço é a mão que manda no mundo, né? Na verdade, a companhia hoje em dia, a empresa que tem dados é a companhia que, né, Deus o glória. Né? E aí a gente está sentindo falta, então, talvez um pouco mais de analógico no nosso digital, né? As pessoas estão estressadas, estão procurando arte-terapia e algumas outras atividades para tentar sair um pouco do mundo digital e um pouco para a analógico físico. A gente sente falta. Né? E aí você pode ir do digital para o analógico com, aí coloca o QR Code. Aí coloca o QR Code impresso em papel, que aí você pega o seu celular. Mas o QR Code não é a coisa mais interessante que eu vi recentemente. Para sair adiante do digital, o que vocês acham que é insubstituível no mundo analógico, no mundo real, físico, que a gente não tem no digital? Oi? Comida. E em termos de relação entre pessoas? Contato físico. Preparem-se para a Handshirt, em que você pode, através de um app, mandar abraços virtualmente, à distância, para muitas pessoas ao mesmo tempo. Tá? Compre agora, isso existe, gente, só um produto. Não tem que não. Tá? Você tem um app, as pessoas vestem essa camisa em vários atuadores, você pode mandar abraços à distância. Tá? Mandar abraços à distância. Enfim, voltando um pouco aqui para o tema da nossa mesa, né? Então, a gente está falando de analógico digital, e aí a gente tem, né, dados, instrução, representação, interpretação, comunicação, a curadoria humana, que é algo que a gente está substituindo a curadoria humana por recomendações de máquina, com tudo que tem de problema associado a isso daí. A gente tem, antigamente, a gente tinha um acesso limitado, mas de qualidade. Agora a gente tem um acesso total entre aspas, tudo aquilo que o Google diz para a gente que a gente tem. Né? E qual o critério? Né? Quem escolhe? Quem faz a curadoria? A gente viu que qualidade e quantidade, às vezes, são mais intrinsecamente relacionados. Tem o síncrono e assíncrono, que o assíncrono agora foi muito facilitado pela digitalização. Eu tenho um livro de 1993, quando estava começando a internet. O título do livro é How to Cope with Faculty Stress. Estava começando a ter e-mail. Gente, 93, para 2024, eu olhei e disse, não, se naquela época isso era problema, imagina hoje. Né? Então, a gente tem, sabe, o natural e o artificial, né? Quando a gente digitaliza, a gente necessariamente está indo para o mundo artificial. Não que analógico não tivesse coisas artificiais também, mas quando a gente digitaliza, a gente obrigatoriamente está no mundo artificial. Né? Tem toda aquela piramidezinha de dados, informação, conhecimento, sabedoria, esse tipo de coisa. Né? E tem a história de você ter algo que expira, no mundo analógico tudo expira, tudo tem prazo de validade, tudo decai, tudo cai em sarjeta, né? Algo permanente. Permanente, se vocês tiverem serviço da cloud, muito bom. Se não tiver, eu já pedi coisa digital aberta, né? Antes disso. O produtor e o consumidor, né? A gente está no momento, por causa de LLM, dessas entidades generativas, a gente está no momento que tem muita gente consumindo algo que foi produzido por a galera. Lembra aquela galera que treinou a Atari? Pode ser a mesma galera que está colocando conteúdo que alimentou os LLM. Tá? Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim também. E eu acho que o ChatGPT não sabe fazer a diferença. Tanto que começou a divulgar um monte de lixo, rodaram as asinhas, aí o ser humano vai lá e dá, cada vez que dá um emprego, o ser humano vai lá e vai, né? Tentando criar um pouco umas cerquinhas ali, mas de fato, saem da portaria dali. Né? Eu esqueci de colocar aqui, mas a última vez que eu me procurei, não sei se vocês já fizeram essa consulta no ChatGPT, né? Quem é a fulaninha? Né? Então, às vezes me conhece, às vezes diz que eu sou uma professora muito conhecida da saúde da USP.
Eu falo assim, quais são as publicações de Simone de Oliveira Barbosa? Eu tenho uma página em inglês no meu site institucional, Publications. Ele me traz uma lista de publicações que, não existem, com pessoas com quem eu nunca publiquei. Não existe. Assim, se você fizer Google, se você, gente, fizer uma busca no Google, é melhor muito para a resposta do chat GPT. Se o chat GPT fizesse assim, vamos fazer uma busca no Google e agora vamos reescrever isso de uma forma convincente, cheia de lábio, como o chat GPT faz, e muito forte, né? Tudo amplifica. Então, as contribuições são contribuições notáveis. É sempre um pouco mais amplifica, ou seja, o pedaço do algoritmo faz isso, né? E a gente está saindo de uma coisa humanizada para algo mais robótico, né, como foi comentado, e do que foi visto ontem também, a coisa em profundidade versus, né, superficial, e o slow versus acelerado. Então, acho que isso tudo está em jogo quando a gente vai do analógico para o digital. Obrigada. Muito obrigado pelas colocações, professora Simone, professores. Antes de seguirmos para a nossa lista de perguntas, eu gostaria de sugerir que a gente abrisse para as perguntas da plateia. Nós vamos começar a falar das perguntas. Como vocês podem agitar com as perguntas também, Marcelo, para ficar ali, se alguém quiser retomar uma delas. O Edgar sugeriu também fazer isso na dele. Então, deixa eu ver, está no meu, no dela. A gente deveria ter colocado, entendeu, o evento no Mentimeter, para vocês fazerem no slide, para vocês poderem fazer as perguntas, e aí as pessoas poderem dar volta às perguntas. No digital, para a gente fazer hoje. Mais para cima. Não está tudo na mesma lâmina, né? Isso aí. Está no doc? Não, tá bom. Talvez se tirasse a barra de cima. Né? Isso aqui tá. Bruno, você que vai começar. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. O que está em jogo na distinção entre o analógico e o digital? Eu acho que eu preferiria ter apresentado no slide. Porque responder aquelas perguntas. Eu não tenho resposta, mas talvez eu tenha alguns argumentos para que a gente pense juntos, né? Partindo daquela afirmação que é mais fácil para a gente, de que o analógico tem a ver com o contínuo e o digital com o discreto, né? Eu colocaria que isso são características apenas dessas duas formas, né? E o que na realidade está em jogo, eu acho que é a abstração que está envolvida, né? O analógico, o que caracteriza ele é a similaridade entre a formulação matemática e o fenômeno físico. Na realidade, você tem no computador analógico, né, as quantidades, os parâmetros, né, físicos, né, que variam continuamente. Estamos falando aí da voltagem elétrica, de direção de fluidos, de movimento mecânico, e que são representados por quantidades, né, que correspondem ao problema que a gente quer resolver. Na realidade, o que está em jogo no digital, né, você tem aí uma manipulação de números que são representados de modo discreto, né, pelos bits, né, e precisa existir uma coleção de operações elementares, básicas, né, para que isso seja possível, né?
E quando a gente olha para isso, então, fica mais claro, não? Eu não quero perder aqui, tentei fazer algumas anotações antes de vir para cá, né? Quando a gente vai para essa definição que eu mais ou menos vejo sobre a questão do computador analógico, né? O próprio Edgar mostrou que o jovem falou do relógio, né? Se você analisar as calculadoras mecânicas, né? O próprio relógio, não deixa de ser, principalmente aqueles que têm a ver com engrenagem, né? Não deixa de ser um computador analógico discreto. Porque as engrenagens, né, não é a mesma coisa quando você fala dessas outras quantidades contínuas, né? Então, mais um indício de que o que realmente está em jogo seria mais umas formas de abstração, né? Acho que também para provocar melhor a reflexão, né? É melhor dizer que digital é computação e o analógico simulação. Talvez isso dê uma distinção melhor, né? E tem algo que os cientistas da computação entendem mais, mas eu creio que as outras áreas e a população deveria também entender, né? E que quando eu estou na computação analógica, eu estou lidando diretamente com números que são resultados de medições de parâmetros físicos, né? A consequência disso é que a questão dos critérios de complexidade computacional que são colocados para os algoritmos digitais, né, eles não fazem sentido para os algoritmos analógicos, né? Mas para que vocês, que não é da computação, né, entendam melhor isso que eu acabei de dizer, eu teria que explicar um pouquinho o que é complexidade, né? Até quando eu apresentei o slide, deixa eu gastar um tempinho para todo mundo estar na mesma página, né? Na computação, né, digital quantitativa, o conceito de complexidade, né? Aliás, tem um especialista ali, o Herman, da teoria da computação, né? A complexidade ela está relacionada ao aumento do tempo e espaço que você tem quando o problema aumenta de tamanho. Por exemplo, você tem um problema clássico de encontrar um número dentro de uma sequência de números, né? Pode ser que o meu algoritmo ele tenha uma proporcionalidade a esses N elementos, né? Então, a gente tem uma complexidade linear. Outros algoritmos, né, podem tratar o problema, né, de aumento, né, de uma forma quadrática, proporcional ao n ao quadrado, outros ao logaritmo de n, né? Isso é uma consequência da representação do paradigma digital. E alguns problemas, né, podem, inclusive, no seu laptop, dependendo do tamanho, né, levar 100 anos para resolver, né? Então, temos um problema no digital também. Outros são intratáveis, são absolutamente impraticáveis, né? Já no analógico, porque você está lidando diretamente com a simulação, né, você já por si só diminui a complexidade. Nós sempre que livra, né? Ela tem uma outra forma no digital, né, que aí vai inserir tempo e um estado, né, no analógico, ao ser perturbado com um erro, ruído, né,
leva para poder se estabilizar, né? Também, digamos, o nível de estabilidade daquele estado, isso é a linguagem da complexidade do analógico, né? Mas o fato é que o analógico, ele é muito bom para o tempo real, porque ele está lidando diretamente com a simulação, né? Então, os simuladores de voo, né? Aí, no engenharia naval, eles são computadores analógicos, são simulações, né? Do tempo real. Esta complexidade que eu descrevi mais ou menos rapidamente para vocês, né? Ela mesmo, sendo, bom, por que pareça linear, é inaceitável. Aí no quadrado, então, sai correndo. Mas mesmo aquelas que são mais aceitáveis, né? Elas não respondem no tempo real. Os games, que é a minha paixão, né, de pesquisa, fazem simulações, né? Mas a gente não chegamos no tempo real. E aí a computação analógica vem e tem essa vantagem, né? Agora, o digital já tem várias vantagens aqui, né? Você copia perfeitamente. Já copiar informação analógica, isso. Você, no digital, como também colocou, né? Você transmite, distribui, né? Tem essa coisa de massa, né? Porque tem toda essa revolução da IA que a gente conhece hoje, né? Isso é possível graças ao digital, né? O digital tem uma programabilidade geral, então analógico não. Agora, o fato é que o digital representa muito mal, né? Entidades, né? Físicas, né? Na natureza, né? Então, isso é um fato a ser pensado, né? Então, acho que o que diferencia é essa abstração, né? Como a gente entende essa formulação matemática em relação e dessa forma pretende fazer, né? Essa dicotomia entre analógico e digital, você vai encontrar em outras formas de computação, inclusive essa que você me fala que eu sou a computação quântica, né? A computação quântica também tem a sua forma digital e a sua forma analógica. É um conceito bem mais complicado de ser entendido, né? Mas você continua tendo essa distinção, né? Acho que uma questão importante, né? Que talvez não tenho certeza, mas que não existe o paradigma perfeito para resolver tudo. Você tem coisas como hoje já vemos, né, sendo resolvidas pelo digital, como tem também coisas resolvidas pelo analógico, né? Várias missões da NASA é tudo baseado em computadores analógicos, né? Porque tem um controle fino sobre o processo da aterrissagem, né? A distância, né? E há essa proposta, né? De desenvolver esse tipo de computadores híbridos, né? Analógico e digital. Talvez isso seja uma direção muito interessante, já existe, de fato, uma startup que está fazendo muito barulho atualmente, né? Não me lembro o nome da startup, mas o produto dele se chama THAT, T-H-A-T, que seria alguma coisa de ping analógico, alguma coisa assim, coisa analógica, e a um preço de $500. E você pode juntar mais de um VET numa cadeia para aumentar a capacidade de processamento, mas o mais interessante, tem uma interface para se conectar com computadores digitais. Aí, com isso, talvez a gente abra uma série de aplicações, né? E
todo mundo está correndo, de fato, para ver como nessa questão de deep learning, né, e essa combinação levaria a melhores e mais impactantes de resultados, né? E isso é algo a se pensar também. Então, existem, acho que sempre essa coisa híbrida, né? Não devo falar, é só uma especulação, né? Mas acredito que na questão da computação quântica, realmente, pode ser que uma solução interessante seja computadores quânticos digitais, tem interface com computadores quânticos analógicos, né? O computador quântico analógico, por exemplo, ele tem a facilidade, semelhante ao que eu falei antes, né, de simular a própria situação quântica do mundo real, né? Então, para simular isso. Sempre me lembra um termo que o Edgar me encantou no início, eu comecei a conhecer as coisas que ele fazia, ele vinha com a coisa que se dobra sobre si mesmo, aquilo que são eleitores, encontrava alguém durante que se dobra sobre si mesmo. Essa seria uma situação de uma dobra sobre si mesmo, né? Um computador quântico analógico usado para simular, né, os fenômenos quânticos, né? E com isso evoluírem todos, né? Eu acho que isso é uma tentativa de responder algumas perguntas, né? E aberta aí para vocês também se provocarem. Né? Bom, por número Eduardo. Obrigado, professor. E para os outros palestrantes, o que está em jogo na distinção entre o analógico e o digital? Tem que falar aqui. Eu acho que é tudo isso, né, que foi elencado, né? A Simone, inclusive, eu achei que ela tinha respondido. Mas eu, além das coisas do Bruno, né, tem se falado muito aqui nesse colóquio de sensibilidade, né, de materialidade, etc. E eu fico muito feliz assim, de ver o Bruno falando de diálogo, né, de uma coisa e outra. Mas fica aquela coisa, né, o que dá melhores resultados, o que é mais eficiente, etc. A Ellen, ontem, no final da tarde, falou de sabedoria estrutural, né? E essa pergunta, que é uma pergunta trivial, o que a gente quer desse desenvolvimento todo, né? Resolvendo problemas que vão se renovando e reinventando. Eu de ontem para hoje, dando retoques aí nesses slides, fiquei pensando, né? Tem uma perguntinha aí que me parece que é a mais, o que mais me toca, que é se há coisas, o Bruno meio que respondeu, né? Se há coisas indigitalizáveis, né? Acho que o Bruno tem coisas que são mais facilmente digitalizáveis, coisas que são mais facilmente emuláveis através do analógico, né? Eu fiquei pensando se era possível, enfim, digitalizar o afeto que nos une aqui, né? A gente coloca juntos, preocupados com as questões todas, né? É claro que eu estou apelando, né? Quando eu coloco as coisas nesses termos, eu estou, né, esticando a corda. Mas, enfim, eu vou me lembrar só do Sousa Andrade, que é um grande poeta do Nordeste brasileiro, né? Sousa Andrade se referindo lá às alturas dos Andes, né? Não se valia de nenhuma medida, né? De nenhum número. Ele diz lá, vírgula, onde o ponto do condor negreja. E eu passo a de volta.
Para aproveitar aqui, tinha prometido para mim que já seria um debate, né? Então eu vou interromper ele um pouco. Mas para levantar uma questão para reflexão, né? E talvez o Herman seja a pessoa melhor para poder guiar a gente, né? Existe a questão das funções que são computáveis. Se eu tenho uma função não computável, que existe, né? Não adianta nem aqui, nem daqui a 5 milhões de anos, nem aqui, nem em outra galáxia, tentar computá-la, né? Isso é um resultado da computação digital, digamos assim, né? Colocado pelo Turing, né? E por outros, que determina um limite. Eu não vou poder digitar uma coisa que é uma função não computável, uma coisa não é isso, né? Certamente, alguém pode levantar a questão: existirá algum dia uma formulação matemática que resolveria uma dessas funções, né, não computáveis, né? Ou será que a afirmação semelhante à matemática afirme que não existe nenhum formalismo, né, que represente a essência daquele problema, que venha, que torne tratável ele, ou seja, existem problemas que não se resolverão jamais, né? Há na brincadeira da comunidade que um deles pode ser travel time, né? Time travel, né? Viagem no tempo. Mas seja como for, isso é uma limitação, precisa ser entendida, precisa ser discutida, né? Que não vai se conseguir nem digitalizar, nem rodar no computador analógico, que não é tratável de alguma forma, né? A distinção que eu mencionei antes do analógico, porque é direto, não é uma simulação, consegue resolver problemas, né, de uma maneira mais rápida, né? A própria computação quântica, o grande sucesso é que alguns problemas de complexidade alta no algoritmos digitais clássicos conseguem fazer uma complexidade muito mais baixa, né? Estamos falando de quântico digital. Então, isso é uma questão importante, o limite que a gente tem, né? Pode ser que sentimento, emoção, sejam coisas que a gente não conseguirá jamais contar, né? Isso significa que talvez eu não consiga ter uma máquina que seja consciente da vida, ou uma máquina que consiga amar alguém genuinamente, né? Não essa ilusão de que a máquina se relaciona com você, né? O chefe de PT, os bots baseados, né? Você consegue quase acreditar que você tem um amigo ali que quer o seu bem, ou aconteceu no filme, né? De se apaixonar pelo sistema operacional e vice-versa, né? Então, isso são questões importantes. Eu não poderia esquecer também de provocar vocês de que há propostas e outras formas de computação que não são essas que estamos falando. Alguns complexos. E quem trouxe uma delas foi o meu Edgar, que até hoje eu estou deprimido. Ele me mostrou um paper, que eu leio o paper todo dia. E não consigo entender o raio do paper. Mas leva em conta exatamente uma tentativa de dizer, olha, existe uma formulação diferente dessas todas que a gente está trabalhando, né? Chega até bem perto do que a gente chama de embodied cognition, né? Em que o corpo tem um papel importante, né, na cognição, e isso é diferente de tudo que a gente está falando até o momento, né? Existem propostas de formas
e que, por exemplo, a mente humana, né, não é digital, é só uma pequena parte que é digital. O brasileiro lá, o Nicoleles, não me engano, Nicoleles, né, ele tem um livro sobre isso, até fui perguntar ao meu livro de computabilidade, que é o Herman, né, ele disse que gostou muito. Mas, seja como for, é uma provocação, escrito por um neurocientista, que é o Nicoleles, junto com um cientista da computação, tem lá fotos que ele acha, tem indício, e tem a ver alguma coisa com campos magnéticos, né, que o cérebro trabalharia numa intensidade muito baixa. E a parte digital, a parte Turing Shannon, né, que são leitores que a gente pegou matematicamente, é muito pequeno, né? E assim tem outras também formas sendo colocadas, sendo discutidas, não são só argumentos, são provas, né? Mas que leva a gente a refletir, né, sobre isso, né? Nem tudo é digital. O povo da computação quântica se divide entre os digitais e analógicos, né? Um briga com o outro, no sentido, é hora de acabar com esta tirania do digital. E assim por diante, eu acho que isso vai continuar e passar por outras formas de computação que a gente tem. Obrigada pela provocativa. Bruno, vamos fazer um comentário. Eu acho que é da nossa época de inteligência artificial, na época que nós doutoramos, né, né? E dando aula. Então, uma das coisas, não sei se você se lembra, que tinha uma expressão de Popeye, que se chamava graceful degradation. Você lembra disso? Eu nunca mais me lembro, nunca mais ouvi essa expressão. Mas eu estava ouvindo vocês todos falarem sobre analógico digital e me voltou à mente, de repente, aquela expressão graceful degradation. Então, deixa eu explicar aqui o que era a noção de graceful degradation. Isso aí é da velha IA, né? Da velha IA simbólica, Bruno Polícia, né? Da velha IA simbólica, sistemas de especialistas, de não sei o quê. E um dos problemas que se atacava na época era o problema dos sistemas ditos inteligentes, de repente, saírem do bumbum no chão, assim, de uma hora para outra. Não tinha graceful degradation, não tinha essa expressão maravilhosa. Tipo assim, de uma hora para outra, o que era digital desmontava, desaparecia, desintegrava. Então, essa noção veio nos exemplos da Simone, né, de imagem analógica, quando tem uma imagem analógica, quando tem ruído, você ainda reconhece a professora Lúcia, que talvez vai querer falar de índices, de história, ou existe uma segundidade aqui, né, que você continua reconhecendo o índice de alguma realidade. E o grande problema da inteligência artificial naquela época era a destruição repentina, quer dizer, a ruptura repentina entre uma representação de realidade, né, e lá pelas tantas fosse por um bug do sistema, fosse por um limite de contabilidade, fosse saber por que razão é, lá pelas tantas você acabava com esse problema da degradação nada elegante do comportamento do sistema dito inteligente, né? Então, você não tinha o quê? Você não tinha o analógico, né? Então, você tinha a ruptura digital, né? Era um problema extremamente interessante, porque era um dos grandes desafios da inteligência artificial. Então, era ser burra do jeito que a gente é, e não ser burra de um jeito inovador, né? Então, e é interessante porque se hoje em dia você olhar para a inteligência artificial, grande parte dos problemas dela é ser burra igual a gente, né? Como é que ela simula a nossa própria burrice, a nossa própria limitação, como é que ela
tem ataques nervosos que nem a gente, afeta o conflito, né? Mais ou menos isso, né? Então, como é que ela, tipo, enche a paciência, xinga alguém, como é que ela reage. É uma dobra sobre ela mesma, né? Tipo assim, eu já fui digital, chega, deixa eu começar a ser analógico, né? Então, talvez isso tenha um pequeno fio condutor em várias das questões. Eu falando de um fio condutor em várias das questões que vocês estão tratando. Vocês ainda estão lá no doutorado, né? Olha, estão monopolizando aqui, mas essa época foi muito rica. Eu dividi essa aula com ela. Já era uma questão de transdisciplinaridade ali, não é? E eu estou me lembrando que você trouxe um livro, né, sobre ciência cognitiva, que eu rapidamente fui imprimir a lei de direitos autorais e fui xerocar para poder ter aquela pérola na mão, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, e a gente chegou a discutir na ocasião, né, revivendo, era um dilema na época, quente, sempre foi quente, né, entre a IA simbólica, né, a clássica, e a neuro Rodrigues, né, e a das redes neurais, né? Sempre brigaram, né? Sou melhor que você. Na época ganhava a classe de lavada, né? E agora deram o troco. E provavelmente a resposta seja vamos para o híbrido. Da redes neurosimbólicas e coisas assim. Mas o que me chamou a atenção, que eu lembrar também, que é mais a mencionar, são, e os dois, o Fodor e o eles colocaram o seguinte: parem de brigar, porque os dois, né, o clássico, e o pessoal da Neuro, todos os dois têm em comum em que admitem uma representação de estados mentais, né? Cada um do seu jeito, né? O simbólico, assim, da Neuro, redes neurais, né? É com a própria interpretação, né? O que vocês estão esquecendo é que existem as propostas que não usam representação de Estado nenhum. Isso não existe. Não? Isso pode ser uma novidade tanto, né? E aí onde é que estaríamos se isso for verdade? Eu sempre andei tentando ver quem levou essa provocação dos dois. E não sei, eu gostaria que se alguém soubesse me contar, porque eu acho que ainda é muito atual, ela, mas muito mesmo, não foi respondida, não, né? Eu espero que alguém responda. Mas lembro desses tempos, né? Olha, ontem eu estava vendo pelo online, né, o Virgílio, né? E graças a ele eu fico mais confortável de dizer que a ciência da computação deveria se mudar para as ciências sociais. Se ele falou com a sua respeitabilidade, então posso eu, fico de mim também falar, né? Mas isso é urgente, porque, olha só, essa história da quântica me incomoda há muito tempo, vai para a engenharia mais ainda, porque é muito difícil de entender isso. Aí pronto, aí que não vamos mais se falar, né? Temos uma pergunta do chat? Tem algumas, eu vou fazer a primeira e, bom, vou começar fazendo uma aqui do chat, tá? Umas que estão aqui. Pergunta grande. Muito interessante as questões do Edgar e pontos da Simone sobre a distinção do analógico e digital. No entanto, essas coisas se misturam no dia a dia das pessoas. Então, talvez a questão seja como preservarmos aspectos importantes do mundo mais analógico em uma realidade cada vez mais digital. Seria essa a questão? Temos, como sociedade, concordância no que deveria ser preservado? Hoje temos uma cultura de geração rápida da tecnologia, sem as devidas reflexões sobre seu impacto, que então é jogada no mundo para ver o que acontece, e às vezes, se acharmos que as consequências são não desejáveis, talvez já seja tarde. Quais são os caminhos que podemos considerar para lidar com isso? E eu vou pegar carona, porque a minha pergunta ia um pouco nessa linha, né? A gente discute muito isso, né? Assim, até onde a máquina pode emular a gente, até onde o digital pode emular o analógico. Mas a pergunta sobre até onde é desejável que ela faça isso não deveria ser anterior
né? Porque eu acho que da maneira como a gente funciona, a gente acaba fazendo ela bem depois, muito mais tarde do que deveria. Mas fica a provocação aí. Bom, não sei quem foi que fez a pergunta, mas agradeço. Enfim, né, Raquel Prates. é o prático, né? Pois então, é, como é que a gente vai discutir isso, né? Essa é a minha primeira questão. Discutir o que é desejável, o que a gente deve preservar do analógico, do digital, como é que a gente mistura, a gente parte para um terceiro modelo, né? E isso me leva a uma questão do que me parece ser hoje um déficit retórico, uma dificuldade de nós conversarmos entre pares, inclusive, né? Eu acho que o esforço que está sendo feito aqui é exatamente esse, mas isso aqui não pode ser tomado como regra, em nenhum sentido, né? Dentro dos departamentos de matemática, topólogos que pesquisam diferentes assuntos não conseguem conversar entre si, né? Então, a questão é como é que nós vamos conversar, porque para a gente chegar a uma reformulação dos problemas, nós precisamos encontrar um jeito de conversar. E aí entramos na história da dobra, né? Porque estamos falando hoje de retóricas algorítmicas, né? Estamos falando de retoricidade digital. Tem um autor que eu acho muito interessante, chama-se Chris Ingraham, escreveu um livro Towards an Algorithm Battery, é um artigo, na verdade, é publicado numa publicação maior, ele continua trabalhando nessa. E não é diferente, né? O tipo de modificação comunicativa e a nossa possibilidade de dizer isso ou aquilo sem levar, então, sem consciência de circunstância, público, repertório, assunto, propósito, né? Eu estou trabalhando com um conceito que é o conceito de falência discursiva. Eu acho que, vou usar uma palavra da moda, um dos spin-offs, né, dessa correria desenfreada na direção sabe-se lá do quê, é justamente essa falência discursiva, essa dificuldade de conversar não apenas sobre assuntos filosóficos, computacionais, mas no dia a dia, né? Conversar com o porteiro, né? Conversar sobre assuntos políticos, eleitorais, etc. Então, quando a dobra é uma coisa, às vezes, até meio engraçada, né, e tal, mas ela está aí, nos acostumando no dia a dia. Como é que a gente rompe isso? Eu acho que essa é a grande questão. Né? Como é que a gente tensiona, encontra frestas nisso, de dentro disso, né? Porque eu não consigo enxergar nenhum fora disso, né? Pode até projetar outros cenários, etc. E, por fim, a questão da emulação do Marcelo, eu não tenho nenhuma formulação assim muito boa, mas o que me preocupa, há tempos atrás teve o Alexandre Geffen, que é o atual diretor do CNRS, e ele publicou um livro que eu recomendo muito, a gente está até pensando em traduzir para o português, chamado Vivre avec le chat GPT, viver com o chat GPT. E o Geffen perguntava com quem que eu estou falando quando eu falo com o chat GPT. Na possibilidade de fazer o resumo do livro, ele formulou essa pergunta, e se for fazer responder, levantou 7 possibilidades, etc. No final, eu me ressenti de uma hipótese, né, que era de que talvez não fosse tão preocupante o desenvolvimento em si das inteligências artificiais, mas o fato de nós estarmos nos moldando a elas, né? Porque o chat GPT ele não emula a nossa humanidade, ele emula a parte da humanidade que é emular, que é uma parte mais associativa, tipo, pautada por processo estocástico, onde o cálculo se aplica, etc. Né? O problema é que quando eu quero me tornar um engenheiro de prompts, né, eu começo a ter que me moldar, quer dizer, a essa exigência prévia que a máquina me põe. E aí eu começo a largar os seus ambras, eu começo, né, a deixar de lado, né, a exigir, né, direitos, né, e prioridades para outros campos, quer dizer, da minha humanidade. Então, talvez, para mim, não seja tão preocupante que as máquinas estejam se tornando inteligentes, mas o que me parece ser um emburrecimento da humanidade no contato com elas. Através do nosso... Eu acho que a gente tem uma questão de hiperespecialização que se reflete, inclusive, nas nossas estruturas acadêmicas aqui da PUC.
né? A fato da gente manter barreiras entre áreas, né? E aí toda a chamada para ciências sociais, isso já apareceu em várias ocasiões, inclusive a Associação Americana de Computação, quer dizer, internacional, sei lá, esse ano, que é a Association for Computing Machinery, tem uma revista mensal chamada Communications of esse ano. Eu estava até pegando aqui para recuperar, em agosto de 2020, também da pandemia, ela publicou um artigo intitulado Why Computing Belongs Within the Social Sciences. Falando o seguinte, não basta, né, apreciar o escopo, né, cada vez mais abrangente da ciência da computação, requer mais do que simplesmente tentar introduzir um pouco de ética no poder de ciência da computação. Então, eu acho que a gente precisa não só quebrar essa barreira, mas a gente precisa trazer pessoas de diferentes disciplinas, não apenas para projetar, para ajudar a decidir o que deve ou não ser desenvolvido, mas também, fundamentalmente, acho que hoje em dia, por conta de ChatGPT e imagem cognitiva, como introduzir essas tecnologias na sociedade. Porque as coisas estão sendo tocadas por uma forte grande caixa pelas empresas, que visam lucro, obviamente, e a gente não está parando para refletir sobre o que significa. Então, ChatGPT, para alguém que já é educado, instruído, é uma ferramenta interessante de aceleração de algumas coisas, sem dúvida nenhuma. Mas não é uma ferramenta de aprendizado. O Large Language Model é isso, é o Language Model, não é um Large Knowledge Model, não tem conhecimento nenhum ali. É estatístico, assim, depois dessa palavra, nesse contexto, qual seria a outra palavra mais provável? Eu acho que ali faz aquele texto. Então, não tem conhecimento, de fato, é escritura de texto. Ou tem imagens, obviamente, em outros recursos, mais elaborados. Mas, de fato, a gente está correndo um risco muito grave, e aí, como eu já falei que Mara apelou, eu vou apelar mais ainda, né? O que está em jogo, eu acho que está em jogo, da mesma maneira como a gente, em alguns países, a gente está reduzindo a expectativa de vida, porque as empresas de alimentos, junk food, estão fazendo um marketing absurdo, tornando o junk food mais barato que comida saudável, e está reduzindo a expectativa de vida em alguns países. Eu acho que se a gente continuar deixando na mão das grandes corporações lidar com inteligência e trazer isso para a gente de uma maneira descontrolada, eu acho que está em risco. É o contrário de evolução. Involução. Uma involução de fato, a gente deixar de ser homo sapiens sapiens. Bem atrativo. Tá bom? Qual é? Eu queria só retomar alguns dos pontos que eu falasse aqui. Aquela primeira observação pode levar, quer dizer, eu acho que está claro para nós de que analógico e digital tem nada a ver com real, né? Real, a gente não quer simular o analógico, né? São duas formas, né? A outra observação é que essa questão da especialização é um problemão, né? Além do que não falou, o próprio vídeo ontem, né? Mas ela pode nos colocar como, até como país, né? Franca desvantagem em relação ao que está acontecendo, né? Há uma crise de educação absurda, que vem desde o fundamental até a universidade. A gente não está formando as pessoas adequadamente, não. E essa obsessão pela especialização, né, é muito danosa, né? Eu sempre lembrar um escritor de ficção já falecido americano, né, que tem uma frase lapidar, de que especialização é coisa de pai de sete, né?
Isso é algo que a gente tem que estar em mente, porque é difícil, tudo joga contra. Ontem discutimos bastante isso, né? CNPq joga contra, a CAF joga contra, a universidade joga contra. É quase um esforço, às vezes casual, como se dividindo eu e Clarissa a sala. Outra ideia interessante surgiu ali, algumas foram esquecidas, outras morreram. Mas este ambiente seria algo de universidade que deveríamos almejar, o grupo V5, né, que tem que ver que é o V5, né, o Clarice, Edgar, Simone, Marcelo Chaves, né, e a mim, né, e aí depois vieram os outros, né, a gente chegou a especular, a Clarice mencionou isso também, muito, né, de que até disciplina é uma coisa atrasada, né, nesse sentido, né. Então, tudo isso a gente tem que pensar e olha, o que está correndo à frente, uma velocidade enorme, e a gente está despreparado para isso, né? A minha obsessão no momento, eu já falei 300 vezes aqui, a tal da computação quântica, mas isso fica a minha preocupação. É muito difícil. Se eu pegar um aluno da ciência da computação, ele não vai entender isso. Tem que ser alguém que teve uma formação mais de engenheiro mesmo, para poder entender primeiro o fenômeno, né, quântico. E a forma de programar é completamente diferente, não tem nada a ver com o que se aprende na escola, na universidade. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou conversar com os meus companheiros das ciências sociais? Como é que a população vai entender isso? Então, são problemas muito complicados que a gente tem que estar lidando, né? Depois desse analógico versus digital, a gente tem muita coisa para pensar e se preocupar. Thank you very much, Tammy, for this wonderful panel. I've been away for a couple of minutes. I didn't see everything, and I heard Ed talking about the dips we doing, and we might do all kinds of listen. I'm not listening well, Peter. Sorry? I'm not listening to you well. Oh, sorry. I was listening to Edgar in the beginning, talking about some characteristics of the dips, but isn't the essence of the data where we can use that term numerical representation, and the idea that everything, qualitative, like sounds and sizes and everything is being transformed into numbers, right? That's what people always in the computer, everything becomes a number, and therefore everything that is digitalized can be operated on with mathematics and with logic, etc., etc. So that's the idea of quality becoming quantity. And if we then think about the limits of the digital, about the limits of quantification, right? The word digital, by the way, comes from our fingers, right? Tablets. Count with our fingers, and the digital is all about counting, about numbers, etc. And also the thing that I always am amazed by, the analog is wrong. We thought that the music lover, a record is one, it's few minutes, right? And the disk is always, right? Even the most resolution fine, even the most the most modern digital art is code, right? Why is it? What? How can we explain this codeness of the digital? And also the question of related to the digital. Okay. I'm the very analog thing. I'm just saying. Are you comfortable with the translation, Peter? Because we'd rather answer in Portuguese. May speak in Portuguese? Okay. Não. Pode falar em português. Ok.
Só aproveitar mais uma informação que também é confusa, é o seguinte, a questão do digital é você manipular números que são representados por bits, né? E você precisar de uma coleção de operadores, né? Aí você vai para os logical gates que a Simone mostrou, né? Para poder isso acontecer, né? Outra coisa é que várias aplicações no mundo digital requer a amostragem de sinais ou de formas contínuas para transformar em quantidades discretas. Então, no som, eu pego aquela suavidade e amostro, né, em quantidade. Essa amostragem pode ser bem rica, e aí eu vou ter uma boa representação daquela forma contínua, mas nunca a substituirá, jamais. Formas também. Quer dizer, quando eu desenho uma curva na tela do computador com pixel, eu também tenho uma amostragem. A amostragem é uma questão matemática importante, porque qualquer amostragem traz um problema intrínseco à amostragem, que a gente tem um nome que eu nunca consegui traduzir, que é aliasing. Eu não sei traduzir aliasing, mas aonde tem amostragem tem aliasing. Em tudo. Na animação por computador, tem aliasing porque tem instantes fixos. Então, para dar a noção, por mais frames que eu apresente para simular uma animação, eu não consigo reproduzir essa mancha que você vê aqui conosco, nesse meu gráfico, né? Porque é um aliasing da amostragem, né? Então, o mundo digital traz isso e acho que parte do que ele falou, nunca vi escrito, mas eu chutaria, e que esse incômodo no mundo da música tem a ver com alguma forma de aliasing, que aquela amostragem traz e você não consegue tirar. Você precisaria fazer alguma coisa e ninguém sabe, acho que ainda tem que fazer, né? Então, o mundo digital tem isso. Agora, não é a essência da representação digital, né? É uma necessidade de eu transformar esses sinais, essas formas contínuas, em quantidades discretas, aí que eu posso muito eficientemente transformar, transmitir, né? Preservar, e isso é que Não, really? Mais uma pergunta, pessoal? Tem no chat. Então, vamos no chat. Vamos no chat. Edgar, só me passa um microfone, por favor. Tudo bem. Vou pegar mais uma pergunta aqui do chat, então. A gente tinha feito a da Raquel. Vou fazer agora a da Luísa. Gostaria de ouvir a mesa a respeito da seguinte questão. Poderia a questão do analógico e do digital ser pensada não com base em uma distinção ou em zonas de sobreposições, mas a partir de relações de oposição ou de complementariedade, ou mesmo de contradição, que são estabelecidas entre essas duas ideias, a depender do campo social para o qual se olha? Por exemplo, como poderíamos entender essa relação no contexto da estruturação de mercados orientados para a produção e comercialização de dados? Bom, a questão dessa oposição, dicotomia, como a gente prefira, entre analógico e digital, pode ser abordada com muitas perspectivas, né? Tem 22 anos que analisavam isso por perspectivas econômicas, né? Questões de mercado, por fatores sociais, etc. A resposta não é se a gente pode misturar, pensar a partir de relações, ou menos de usando de sobreposição.
Eu acho que o esforço que a gente está fazendo aqui é de arrumar um pouquinho a casa, minimamente a mobília, né? O que a gente está falando em análise, tentar elencar essas perspectivas todas. Eu discordo um pouco do Bruno, quando ele diz, não estamos falando sobre a realidade, né? Eu acho que não, né? Estamos falando sobre representação da realidade, mas nós sempre estamos, né? E se a gente vai olhar lá no nível ontológico, é melhor representar o que há, né, no ser, através de átomos de vazio ou através de uma espécie de plasticidade que se modula e se adensa e se condensa. Essa é uma discussão lá nos primórdios, né, da nossa... Enfim, e esse troço volta que nem um anão embaixo da mesa, lá com os quânticos, né? Eu ainda me lembro da equação do Schrödinger, anel químico de formação, e vi perceber, mexer com aquilo, né? Enfim, hoje em dia, eu estou totalmente alheio, mas... Então, em última análise, o que é um orbital, né? Como é que se descreve esse mundo subatômico? É matemática pesada, gerando formas, né? O formato de esfera, formato de berinjela, orbital S, orbital B, orbital D. E são modelos, né, que estão em disputa permanente. Em última análise, até onde eu sei, porque não fechamos, né, o modelo padrão, a teoria de tudo, ou não unificamos, produzimos a teoria do campo unificado, né? Essa questão a respeito da realidade em si continua em aberto, né? Como uma questão da qual devemos esquecer, né? É claro que nós não vamos ficar pensando, enfim, nisso quando pagamos as nossas contas, né? Mas não me parece assim que a gente possa, nesse momento, né? Eu insisto a pergunta da Ellen, por mais que ela possa parecer óbvia, qual é o propósito, né? A gente está correndo tanto e atrás do que, né? Desse engenho todo, né? Engenho formidável, mas tem muito engenhoso. Então, what the hell are you trying to achieve, né? O que a gente está querendo fazer em última análise? Esse tipo de pergunta, ele teria que privilegiar essas perguntas sem resposta, né? Essas questões de fundo, né? E eu só consigo ver essa questão da analógica digital como um pretexto, como uma espécie de oportunidade, realmente, para nós sairmos desse corre-corre pragmático, utilitarista, essa correria sem fim, atrás, sabe-se lá do que, né? E olhar e viver a grande delícia de ser o que é, para fazer o Caetano, não ficar só no Suzano. Olha, eu não tenho uma resposta direta, obviamente, mas estou pensando aqui que, mesmo que a gente esteja trabalhando com modelos, tanto, né, representações, tanto analógico quanto no digital, eu estou tentando buscar um exemplo e não estou achando. A impressão que eu tenho que os modelos no mundo analógico, eles têm sempre uma relação uma relação de contiguidade com a realidade, com o modelo, com o mundo físico, né? Então, assim, a gente faz uma abstração, mas a gente mantém relações extremamente próximas com o mundo físico. A gente reflete mais o mundo físico. Ao passo que um modelo no campo digital é completamente arbitrário. E as relações têm que ser construídas uma a uma pelo produtor do modelo ou da tecnologia. Não existe necessariamente uma relação direta entre a realidade que está querendo modelar e o modelo. As relações são totalmente arbitrárias por um ser humano. Ao passo que em modelos analógicos, você tem algumas restrições da física, da química, que são respeitadas ainda. Não existe uma relação de continuidade. Então, no caso do digital, você já tem uma arbitrariedade, você já está na terceira idade. Tem duas coisas aqui de semiótica e engenharia semiótica, entendeu? Estou que nem o Bruno correndo. Eu queria perguntar para a Lúcia, fazer uma pergunta para o futuro sobre a relação do digital com a primeira idade.
Eu só ia complementar, que acho que a Simone foi muito feliz de se pesquisar. Isso, é nesse sentido, né, Edgar, que eu falei. É a frase que a gente não quer o analógico, não, é uma das formas, o real, e não confundir analógico com real. Acho que a Simone sintetizou bem. É nesse sentido. É uma das formas. Pode haver outras formas, mas essa proximidade, essa similaridade entre formalismo e os fenômenos físicos é que caracterizaria a abordagem analógica, né? O real ainda é algo que pode ser que esteja longe, né, dessa forma. Na psicanálise, o real, o impossível. Na semiótica, também é impossível. Por quê? Nós só temos acesso ao real através de alguma forma de pré-representação, representação, que é sempre incompleta. Portanto, nós sofremos acima da incompetência. Então, Olha, isso é exatamente a linguagem da ciência da computação. Tá vendo? Exatamente, extremamente. Se não me contasse e eu não soubesse quem era, eu diria que essa cientista da computação está Maravilha, então. Então, vamos encerrar por aqui, porque mais algo temos checado. Muito obrigado a todos por participar, obrigado pelas perguntas e pela atenção. Agora.